Graças a Deus. Olá, queridos, tudo bom? Que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui com você com mais um programa Palavra Rema. Programa Palavra Rema, que tem estado conosco sempre aqui, trazendo assuntos factuais da Palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida. É estudando a Bíblia, estudando a essência. E para fazer esse programa comigo, eu tenho mais 3 pastores. Tem aqui pastor Carlos Leite, que é pastor da Igreja Mundial da Família. Pastor Carlos, que Deus abençoe, pastor Carlos. Graças a Deus, obrigado pela oportunidade, pastor Gilberto, pastor Wellington. Deu um branco, mas isso é porque a gente tá aqui tomando um café gostoso, conversando aqui, mas isso acontece, né? Sabe como é que é? 5.5, então. Pastor Wellington, que Deus abençoe. Amém. Que é pastor aqui da Igreja Presbiteriana aqui de Navegantes. Isso, obrigado, né, por estar aqui com os irmãos, estar com você aí na sua casa e com os queridos pastores aqui. Amém. Olha só, e junto também nós temos o pastor Gilberto, que é pastor da Igreja Amar, ele é pastor presidente do Ministério da Igreja Amar, que são, ao todo, são 4 igrejas, a igreja onde ele é pastor aqui no São Vicente, a igreja em Navegantes, a igreja lá no Portal, ali no Espinheiros, né? Espinheiros, e a igreja lá em São Paulo, Ilhabela. lá em Ilhabela, né? Pastor Gilberto, que Deus abençoe. Amém. Prazer estar mais esse dia maravilhoso aí, por causa da palavra de Deus sendo anunciada, e que assim seja na tua vida também. Absorva, meu irmão, toda essa preciosidade que é a palavra de Deus. Pastor Gilberto, assim, a gente sempre conta, eu tenho o privilégio de nascer num lar cristão e estando aqui, nós começamos o Santuário da Família, quando começamos o Centro Evangelístico, que era uma associação na década de 80, e eu vi o pastor Gilberto nascer no ministério na década de 90, onde estava saindo a renovação carismática, né? Com vários ali. Eu vi o início do pastor Gilberto nascer no ministério, e a gente viu alguns ministérios nascer durante essa caminhada com Cristo, né? É verdade. De lá para cá, eu também tive o privilégio de ver muitos ministérios nascerem, né? Glória a Deus. Amém. Olha só, querido. Então vamos fazer o seguinte: pega a sua Bíblia, pega caneta, pega papel, vamos anotar juntos, vamos estudar a palavra de Deus, vamos aprender juntos, querido. Eu estou aqui aprendendo com você, nós estamos aprendendo juntos, vamos juntos estudando a palavra de Deus. Nós estamos falando essa semana sobre princípios de autoridade. Princípio de autoridade. Já estou aí, já é a 4ª semana, então a sequência aí vai dar aí algumas horas aí, são 5 programas, 2 horas e meia, quer dizer, 5 são 10 horas, estou falando sobre o princípio de autoridade. Mas vamos continuar, esse assunto é tremendo. Vamos falar sobre o princípio de autoridade. Olha só, pega a sua Bíblia, caneta e papel, e nós voltamos já. Vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Olha só, nós falamos no programa passado que o reino de Deus é fundamentado em autoridade. O reino de Deus é fundamentado em autoridade. E nós lemos Apocalipse, né? Olha só, eu vou ler agora, pastor, vamos ler Apocalipse capítulo 5, Apocalipse capítulo 5, que é sobre isso, sobre o reino de Deus, sobre a autoridade. Quer dizer, quando você está debaixo da autoridade, você recebe autoridade. Quando você está e você está ali com aquela autoridade, claro que você vai receber a autoridade, está lá em Apocalipse capítulo 5. Nós vamos falar ali sobre a visão de João. Olha só, Apocalipse capítulo 5, e nós vamos começar a andar aqui e falando sobre isso. Eu vou ler até o 9, pessoal. O 5 diz assim: e eu vi à mão direita o que estava sentado sobre o trono, um livro, escrito dentro e por fora, e selado com 7 selos. Eu vi um anjo forte, bradando com alta voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que poderia abrir
o livro e nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado para abrir o livro e ler, nem olhar para ele. Eu vi um dos anciões que me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Quer dizer, quem é este ancião? Este ancião é um ancião, um dos 24 anciãos lá do trono, que exercia autoridade. Né? Veio sobre João e falou com eles: olha, quem é o Jesus, que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o selo, para ter autoridade. Quando Jesus ressuscita, ele disse: eu tenho autoridade. Onde? Nos céus e na terra. Eu tenho toda a autoridade, nos céus e na terra. Eis que olhei, e estava no meio do trono, nos 4 seres viventes, e entre os anciões, um cordeiro, como havendo sido morto. Esses são os 7 Espíritos de Deus enviados à terra. E ele veio e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, as 4 criaturas e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, e tendo cada uma harpas e taças cheias de incensos, que são as orações dos santos. Eles tinham taças cheias de incenso, que são as orações do santo. A oração do santo está na presença de Deus. A oração do santo é incenso aromático na presença de Deus. E cantavam um cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque fostes morto para comprar-se para Deus com teu sangue homens de toda língua e povos e nações. Porque foi morto para levar para Deus homens de todas as nações, do Brasil, todas as línguas, para nós, para levarmos a Deus. Quer dizer, o Espírito falando sobre a autoridade. O reino de Deus é fundamentado em autoridade. Quando Jesus venceu, ele venceu com autoridade. E essa autoridade é para ser honrada. A autoridade, é isso que nós como cristãos, pastor, nós queremos fazer isso, eu estou falando muito sobre isso. Quando você está debaixo da autoridade, você ganha autoridade. Jesus venceu debaixo da autoridade e ganhou autoridade. Ele ganhou autoridade. E essa autoridade era para ser honrada. Olha só o que diz nós lemos até o 10, o 11. E olhei, 5 e 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e as criaturas dos anciões, que eram um número de milhões, milhares de milhares. Muitos anjos, milhões de milhões, milhares de anjos. Ao que diziam com voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber e proceder a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória. Versículo 13. Ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, que está no mar e todas as coisas que nele dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro, sejam todas as ações de graça, honra e glória para sempre. A autoridade para quê? Para ser honrada. Eles estavam honrando o quê? A autoridade de Jesus. Olha só o que diz no versículo 14. Versículo 14. E as 4 criaturas diziam amém. E o versículo 13, o versículo 13. Eu vi a criatura que está no céu e na terra, debaixo da terra, que está no mar, e todas as coisas que há de dizer a ele. Ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro, seja dado graças e honras e glória para todos sempre. Ao 14, e as criaturas diziam amém. E aos 24 anciãos prostraram-se em seu rosto e adoraram o ser para todo o sempre. Quer dizer, ele comprou homens, línguas e nações para reinar com ele, para estarmos com ele. Fazemos, para reinar com todo o sempre. Versículo 10. Para nosso Deus fizesse reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Versículo 9 diz: homem de tribos e nações, povo e nações, e para nosso Deus os fizeste. Vou ler o 9 e 10 para Deus. Estava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque fosses morto e comprasses para Deus com teu sangue homem de toda tribos, línguas, povos e nações, para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Quem é o rei e sacerdote? Homem de todo o povo, tribo, língua e nações. Para quê? E eles reinarão sobre a terra. Deus vai nos dar autoridade. A autoridade nos dá para quê? Para reinar. Mas como é que nós vamos ter autoridade? Nós aprendemos a respeitar a autoridade. E como é que você respeita a autoridade? Você respeitando a autoridade sobre a tua vida. É uma roda, é um ciclo. Né, Gilberto? É um ciclo. Quer dizer, às vezes nós não respeitamos a autoridade e queremos a autoridade de Deus. Quer dizer, é um ciclo. Deus te chamou
em Apocalipse, a profecia de João, Apocalipse, Deus te chamou para quê? Deus te chamou para governar com ele e comprar-se homens, tribos e nações. De todas as línguas, tribos e nações, todos, nós. Ele fala em nós, quando ele fala aqui em todos, ele fala em nós. E os formaste sacerdotes, reis, para governar contigo, na eternidade. Pode falar, pastor. Também. Às vezes a gente tem uma dificuldade, né, natural, né, ser caído que nós somos ainda, de vislumbrar isso, por exemplo, que João vislumbrou, né? Ele está vendo aqui a consumação do plano da redenção, né? Aquele novo céu e nova terra que ele vai detalhar lá, embora com figuras de linguagem, né? Eu creio que não é tudo literal, mas tudo aponta para coisas maravilhosas. Mas aqui ele fala, né? Ele vai, aquilo que ele vai falar mais detalhadamente no final, ele vai dizer aqui, né? De um repovoamento da terra, né, de um novo céu, de uma nova terra no sentido literal, né, de uma nova civilização, de um novo mundo, né? E a gente tem dificuldade de vislumbrar isso, por quê, né? O reino de Deus ele tem dois tempos, né? O George Led, um teólogo que eu gosto muito, diz assim, né, que o reino de Deus já, mas ainda não, né? O que já? Ele já começou. Sim. Ele já se manifestou. Ele de certa forma é visível, mas convenhamos que não é tão visível assim. As pessoas do mundo não reconhecem que é um reino de Deus. Não. Onde é que está esse reino de Deus, né? O termo grego lá traduzido por reino de Deus, né, Basileia Tuteu, não é a ideia de um governo físico, é de uma governança de Deus. Só que isso é o reino atual, em seu atual momento. Só que haverá um reino futuro também, a consumação do reino. Quando o reino se consumar, ele se tornará físico na terra, ele será visível, todos verão. Só que o problema é que a gente, olha que interessante, né? Nesse reino futuro, o reino presente, o princípio do reino presente é o mesmo do reino futuro. Só que no reino futuro será tudo muito mais concreto e mais visível. Que reflete. Exatamente. Reflete aqui, porque reflete, o princípio não muda, o princípio não é eterno. muda O princípio de Gênesis 2 é cobrado a partir de Gênesis 3, mesmo no mundo caído. E esse reino que já se manifestou com o início do ministério de Jesus, esses princípios já são para ser vividos, vivenciados. Então, quer dizer assim, o que vai acontecer no futuro, na consumação do reino, no novo céu e na nova terra, os princípios não vão ser diferentes. Eles só vão estar sendo executados com mais perfeição, porque não há mais o pecado. Mas por que já não experimentar os princípios do reino e as bênçãos do reino já, aqui e agora? Eu sempre digo, pastor Hélio, o seguinte, que nós somos cidadãos celestiais. Sim. Vamos morar no céu. Mas não nos preocupamos com o céu. Sim. Como vai ser o céu? Parece que está muito distante. O céu hoje parece... E quanto mais perto que está, parece que está muito distante. Sim. Hoje, assim, ó, muitas vezes há em nós um sentimento de, poxa, quem pudesse viver na época de João, na época de Pedro, andar com eles, ou ver aquilo que eles viram. Se você pudesse andar com João, andar com Pedro, eles dariam tudo para estar vivendo a época que nós estamos vivendo, que é a igreja pré-arrebatamento. O mundo está pronto para o anticristo. O mundo está pronto para o anticristo. O governo mundial está pronto para o anticristo. Hoje você falar numa moeda é fácil, porque existe aí, nunca se ouviu falar tanto como nesses últimos 2 anos sobre o Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda, mas existe mais 500 moedas, mais 400, 500 moedas, mas o Bitcoin ela expandiu e hoje a moeda que mais valoriza no mundo é o Bitcoin. Sobre o dólar, sobre todas as moedas, o que mais valoriza é o Bitcoin. Quer dizer, eu não estou dizendo que o Bitcoin é a moeda do anticristo, mas o sistema, Sim, tá pronto, sim. o sistema está pronto para ele criar a moeda dele. Hoje ele cria, porque o Bitcoin, qual é o problema do Bitcoin? É quem garante. Quem garante o Bitcoin? Que ela é de quem? Quem garante? Moeda única, né? Ela não tem quem garante. Ela não tem ninguém responsável pelo Bitcoin. Se falir, se acontecer, não tem um governo responsável, não tem como tu requerer. Ela não tem uma garantia, é uma moeda virtual. Mas isso é uma das coisas, o mundo está pronto. Mas a igreja, ela está pronta para o arrebatamento? O mundo está pronto para o anticristo, mas nós estamos prontos para o arrebatamento? Ou nós estamos pregando vida de céu? Ou nós estamos falando de céu? A responsabilidade nossa, de igreja, como pastores, como Deus, falamos de céu. Aprontamos de céu. E o que o pastor Wellington veio falando aqui, que nós estamos falando aqui, é céu. Quando ele vem dizendo, ele falou aqui, você comprasse para Deus com o teu sangue, com o sangue de Jesus Cristo, homens de todas as tribos, e línguas, e povos, e nações. Fala em mim, fala em você, Carlos Leite, fala no pastor Gilberto, fala no pastor Wellington, que foram comprados pelo sangue de Jesus. Né? E hoje fizestes para Deus sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, para nós reinarmos. Agora, se nós não recebemos, se nós não aprendemos o que é autoridade, nós não vamos ter autoridade. Mas como é que não pregar se nós não falamos sobre autoridade, sobre o que é ter autoridade, sobre a autoridade de Deus, para nós exercermos? Deus nos chamou para exercer autoridade. Quando você fala em rei, fala em autoridade. Quando fala, o maior, eu particularmente, agora é opinião minha, não vou nem perguntar aqui para não dar polêmica, opinião minha.
Eu, José Carlos. Pastor José Carlos Francino. Eu. Pastor José Carlos Francino. Eu. Grava aí, é eu. Tira aqui, tira o Gilberto, tira o Carlei, tira o pastor. Eu sou terminando contra. Pastor está em política. Eu sou contra. Porque você tem um chamado muito maior, querido, que é proclamar o reino de Deus. Eu acho que dentro da igreja, homens de Deus e mulheres de Deus, eu sou a favor de homens de Deus e mulheres de Deus sem política. Claro que eu sou a favor. Mas, pastor, querido, você foi chamado para algo maior, para falar do reino. Mas é uma opinião minha. Vamos ao intervalo e nós voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Voltamos aqui sobre a autoridade. O reino de Deus, ele nos dá autoridade. A autoridade constituída para ser honrada. Olha só, Deus honrou e deu um nome para Jesus para trazer o arrependimento aos pecados. O nome de Jesus, olha só, quer ver? Lê Lucas capítulo 24, versículo 46 e o 47. Quer dizer, quando Jesus veio, eu veio dizer, eu não vim fazer a minha vontade. E Deus o honrou. E deu sobre o nome dele o poder de perdoar pecados. O poder sobre estar sobre o nome de Jesus, o nome que é sobre todos os nomes. Olha só o que diz em Lucas capítulo 26, versículo 46 e 47. Então, capítulo 24, né? Lucas 24, 46 e 47. Achou, Gilberto? Sim. Pode ler então. E disse: Eis o que está escrito: o Cristo padecerá ao terceiro dia, ressurgirá dentre os mortos, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Quer dizer, ele está falando aí com os discípulos de Emaús. Eles vinham conversando no caminho, vinham conversando, e não entenderam. Daqui a pouco chegou uma pessoa do lado deles, andando do lado deles. E eles vão, tu és o único aqui que não sabe o que aconteceu? Aconteceu assim. E ele disse, vem cá, não era necessário que ele morresse, não está escrito, que ele morresse e padecesse? E ao terceiro dia não está escrito que ele ia ressuscitar? Para que em seu nome fosse perdoado os pecados? Ele não ia ter que passar por isso? Ele não ia passar? Porque Deus ia honrar para trás do nome dele, os pecados fossem perdoados. Quer dizer, essa autoridade que viria com Jesus Cristo, o poder de perdoar o pecado, sobre o seu nome, por quê? Porque Deus o exaltou. Vai lá onde é que o pastor deu em Filipenses, que ele se humilhou. E quando você se humilha, Deus exalta. Deus faz algo tremendo. Deus fez algo tremendo, exaltou e deu um nome capaz de perdoar o pecado. Mas os discípulos andaram com ele, ouviram dele e não entenderam. Ele não entendeu isso. Por isso que quando ele começou a escrever em João capítulo 13, lá no finalzinho, ele vem falando, ele vem dizendo, olha, para onde eu vou, vocês não podem agora. Pedro disse, para onde eu vais, vocês não, onde tu vais, não, você não pode, eu não posso ir agora, não, você não pode ir agora. E ele viu que eles ficaram perturbados. Ele entra no 14 dizendo, não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou lhe ter dito, vou lhes preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Aí diz Filipe, Senhor, mostra-me o caminho. Isso não bate. Se há tanto tempo estivesse comigo e não sabes o caminho, quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. E ele estava falando sobre esse acontecimento, e várias vezes ele falou, não foi só ali, várias vezes ele falou, mas eles não entenderam isso. Eles não entendiam o propósito de Deus, eles não entendiam como é que pode. Por quê? Porque eles esperavam quem? Eles esperavam o Messias. E eles esperavam quem? Alguém que fosse reinar ali com eles. Eles esperavam alguém que fosse, quando de repente vem Jesus e diz, o meu reino não é desse mundo, o meu reino é eterno. É chegado o reino de Deus, vocês, o que eu tenho não é aqui. Jesus não tinha característica de um homem poderoso, né? O de Salomão, por exemplo, né?
Ele vem, mas ele vem com uma mensagem diferente. Ele vem dizendo o seguinte, que quem quer ser maior, se humilhe. Quer dizer, ele diz, olha, quando vocês vão num casamento, quem é que está na melhor posição? Aquele que está sentado na mesa comendo ou aquele que está servindo? Ah, melhor quem está comendo, né? Para, estou enchendo a barriga. Melhor quem está comendo. Não, a visão de vocês é errada. Então, servir é melhor do que estar sendo servido. Sim. Então, quer dizer, ele vem com esse reino. E nós temos que ver a visão de Deus. Pessoal, porque o reino de Deus, os princípios, normalmente eles são invertidos em relação ao do mundo, né? Existem coisas na sociedade aí fora que às vezes até é compatível com o reino de Deus. Nem tudo, eu sempre digo assim, né? O mundo aí fora, né? O próprio ser humano, ele é um ser assim, dual, né? Ele tem dois lados. Mesmo os não convertidos, né? Eles, ao mesmo tempo que carregam a marca do pecado, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Tem características de Deus no seu ser. E mesmo com a queda, ainda ficou um resquício, alguma coisa. E a sociedade tem alguma coisa ainda proveitosa lá fora. No entanto, em geral, os princípios que tem lá fora são invertidos em relação aos princípios do reino de Deus, né? Eles estão distorcidos. Então, por exemplo, no mundo, o importante é ser servido. No reino de Deus, o importante é servir. E é uma coisa que me chama a atenção, pastores, que é o seguinte. De todas as coisas que Jesus pediu, amarmos nosso próximo, amar o nosso irmão, carregarmos a cruz, para nos humilharmos, né, sermos pessoas humildes, não existe nada. Eu desafio alguém a procurar na Bíblia alguma coisa que Jesus tenha pedido para os seus discípulos, ele não tenha feito primeiro. Ele nos amou primeiro, ele se humilhou para vir a esse mundo, okay? Ele carregou a primeira cruz. Então, quer dizer, não há nada que ele tenha pedido para a gente que ele não tenha feito primeiro. Ele disse, aquele que dentre vós quiser ser o maior, sirva. Exatamente. Sirva. Esse princípio de servir. Porque todos eles queriam ser servido. Tu veja bem, chegou a mãe de 2 discípulos, disse, ó Senhor, deixa que um senta à tua direita, um senta à tua esquerda. Um só ia sentar em Jesus e Deus. Só ia sentar no meio de Jesus e Deus. O outro é só isso que ela queria. Coisa básica. Jesus e Deus, quer dizer, ele disse que perspectiva humana, né, de glória, né? Vocês querem ser, chamam uma criancinha, sejam puros como eles. Aí vocês querem ser maior no reino dos céus? A Bíblia não diz que não tem maior. Jesus não diz que não, lá é tudo. Não, vocês querem ser? Aprenda a ser humilde. Aprenda a não ter maldade. Aprenda isso. Por quê? Porque no céu há posições. Nós já falamos aqui, vai ver que o reino do céu é princípio de autoridade. Mas você quer ser, então você vai servir aqui. Mas é muito difícil nós matarmos a nossa carne. Porque a carne luta contra. Nossa carne luta contra o espírito. É muito difícil. Quer dizer vamos lá. Dizer para um drogado que a droga é ruim. Para o drogado é ruim para nós que não usamos. O ruim é a consequência que a droga traz. Isso é ruim para o drogado. Mas a droga para ele não é ruim. É a consequência que ela traz. Então ele larga pela consequência que a droga traz. Dizer para o pecador que o pecado é ruim. Não. Então o que ele quer, para a carne o pecado não é ruim. A carne é ruim para o espírito. Mas nós temos que matar isso. Se o pecado fosse ruim, ninguém pecava, né? É ruim para. Seria demagogia, não. O pecado, o ruim é a consequência que ele traz. Sim. Então nós temos que entender isso. Aí eles não entenderam isso. Quando ele vem trazendo o reino dele, o princípio do reino, ele vem trazendo o reino. E o reino de Jesus é baseado em autoridade. E se nós queremos fazer esse reino, nós temos que aprender com Cristo a respeitar. Em nenhum momento Jesus não respeitou. Jesus, quando eles quiseram pagar imposto, ele disse, por que vocês querem armar uma armadilha para mim? Pegou a moeda e disse, olha, quem está na moeda? É Deus ou é César? Isso é César, né? Então, é César o que é de César? Deus o que é de Deus. Quer dizer, no momento ele respeitou, quando ele chegou, chegaram para o seu discípulo, o teu mestre não paga imposto? Ele não paga? Ele fala, pega um peixe. Paga o meu e teu. Quer dizer, ele respeitou tudo. Ele podia dizer, não, eu sou dono desse mundo. Ou sou filho do dono. Mas não, ele respeitou a autoridade constituída que estava ali. E deu esse para nós entendermos o que é isso. Olha só, nós estamos chegando... A justiça de Deus em ele ter ressuscitado, pesou tudo isso que ele fez enquanto ele estava aqui na terra vivendo como um ser humano, né? Sua vida e sua morte agradou a Deus. Vida. Olha só, vamos fazer o seguinte, estamos chegando no final. Pastor, obrigado, pastor Hélio. Amém, obrigado mais uma vez. Mais um dia, né? Quinta-feira. Deus abençoe a todos. Pastor Carlete, obrigado, pastor. Poxa, eu que agradeço de poder estar aprendendo com esses mestres da palavra, né? Pastor Gilberto, obrigado. Carlos Leite é um abençoado, né? Uma graça. Né? Pastor Gilberto, esteja orando por nós, pastor. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor Deus, revelada, do qual nós compartilhamos, Senhor Deus. Mas também, Espírito Santo, esteja lançando isso no coração de cada irmão, cada irmã, cada família que está nos assistindo, Senhor Deus.
que essa palavra que é poderosa, torna ela, Senhor Deus, ativa e almejada no coração de cada família, cada irmão que está nos assistindo agora, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado. Amanhã nós estamos de volta com mais um programa Palavra Real. Queridos, que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.